Boa noite, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, estudando bastante. O Enem está aí cada vez mais próximo, né? Então, nas nossas últimas aulas, a gente não conseguiu seguir a nossa agenda por conta de motivos de coincidir aí algumas outras atividades que eu tinha junto com as aulas e outras questões pessoais. Mas então hoje eu resolvi gravar essa aula para que vocês não percam essa parte da teoria que ela é sempre muito presente nas provas do Enem. No decorrer dos anos, alguma coisa sobre gravitação, leis de Kepler sempre é apresentada aí nas provas. Então acho bem legal que a gente tenha esse contato. Vou apresentar aqui então para vocês a teoria. E aí a gente vai discutindo sobre. Bom, gente, então a nossa aula hoje é sobre gravitação, tá? Desde muito cedo, a humanidade ela se questiona o seu lugar no mundo, né? O seu lugar no espaço. E então, os primeiros pensamentos que se tiveram em relação a isso foi o pensamento de que nós éramos o centro de tudo, né? Então, os gregos, como grandes pensadores e como pessoas com muito conhecimento, acreditavam, não é possível que a gente não esteja no centro do universo, que o universo esteja, né, orbitando em torno de nós. Então, essa era a ideologia e a crença e os estudos apontavam para isso, e com sentido, né, gente? Porque se vamos supor nós gregos lá analisando o movimento do Sol, a gente quando acordava percebia o Sol num certo ponto, aí quando começava a bater a fome ali, a gente percebia o Sol em outro ponto, e quando começávamos a dar aquela preguiça, o horário da janta e tal, o Sol estava num outro ponto. Magicamente, durante a noite, ele passava por baixo, escondidinho, e começava todo o ciclo. Então, fazia muito sentido que a gente fosse o centro e o Sol orbitasse em torno de nós, tá? Então, a teoria da gravitação, ela estuda o comportamento e o movimento desses astros, ou seja, ela estuda a movimentação dos planetas e dos corpos que os cercam. Logo, então, de todas essas perguntas, a gente tinha um primeiro modelo que era o geocentrismo, tá? Que é como eu estava falando, que era o mais intuitivo que a gente pensasse, porque a gente visualizava, tá? Então, se acreditava que a Terra estava posta, então, no centro, nós visualizávamos o Sol, mas antes do Sol, né, a partir de algumas maneiras de medições de distâncias lá, se percebia que nós tínhamos a Lua, né, mais próxima à Terra, tanto é que conseguia-se imaginar já uma futura viagem à Lua. Tínhamos Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Gente, então, Marte, Júpiter e Saturno eram planetas pós ao Sol, e o Sol ele era identificado como fogo, né? Então era tudo muito mitológico. Imagina, eram filósofos que se estudavam essa questão dos modelos, né, de comportamento desses astros. Então, a gente tinha que eles eram astros mitológicos, como por exemplo o Júpiter e Saturno, eles eram deuses, né? E Mercúrio era um planeta rápido, um mensageiro, era um deus mensageiro. E aí a gente tinha Marte, que era guerreiro, né? O mais próximo à Terra era um guerreiro. Então tinha toda uma mitologia que se acreditava que fazia até sentido ter esses três planetas pós ao Sol, que para você chegar a ele você tinha que passar pelo fogo. A Igreja Católica era muito ligada nessas questões. Enfim, qual que foi o motivo que fez se questionar sobre se esse pensamento, esse modelo de geocentrismo estava correto? Era a questão da gente ter Mercúrio aqui não fazendo muito sentido o movimento de Mercúrio. Então, teve aí algumas dúvidas levantadas por conta de Mercúrio, tá? Então, o modelo geocêntrico, ele foi pensado e organizado por Cláudio Ptolomeu, de Alexandria, tá? Ptolomeu, ele começou no século II
depois de Cristo e formulou o universo com a Terra sendo o centro, né? Um modelo que durou, então, até o século XVI, gente, foram muitos anos, né? Então, de 1.600 anos aí, de crença que nós éramos o centro do mundo. Então, Galileu e Copérnico foram as primeiras pessoas a se questionar se realmente o Sol e os outros astros giravam em torno da Terra, né? E isso causou muita revolta, porque imagine só se nós não seríamos o centro do mundo. Inclusive, esses caras entraram na lista Index lá, que eram os livros que eram proibidos da sociedade terem acesso, né? Galileu teve muitas críticas em cima dele sobre isso, enfim, teve muita discussão para que se desenvolvesse o modelo heliocêntrico, que é o que a gente utiliza até hoje, né? Então, se respondeu a questão da dúvida quanto ao movimento de Marte, de Mercúrio, desculpa, que não fazia sentido o que acontecia com o movimento dele, analisando se ele estava girando em torno de nós e ao mesmo tempo o Sol, não fazia sentido, não batiam as informações. Com o modelo heliocêntrico, as coisas fecharam e funcionaram, né? Que era colocando o Sol no centro do universo. Então, o Nicolau Copérnico, de 473 a 543, e o Galileu Galilei desenvolveram esse modelo e apresentaram esta teoria. O Copérnico foi a pessoa que, né, apontou essa ideia e Galileu organizou tudo e acabou, então, deixando o seu nome como mais conhecido dentro deste modelo. Deixa eu só verificar aqui se está certinho. Ok. Bom, gente, então, tendo esses dois modelos, né, que fechou então aqui, ó, o modelo do heliocentrismo ficou neste posicionamento, então a gente inverteu o Sol com Terra e a coisa funcionou para todos os astros. Então, gente, assim, ó, a gente tem então um cara que começou a trabalhar com o Tycho Brahe, tá? Que era o Kepler. Após descobertas de Copérnico, o Kepler ele foi trabalhar com o Tycho, e esse cara ele era um cara responsável por medições. Vamos comparar isso a uma topografia, ele conseguia, ao invés de medir lotes de terra, por, mais ou menos naquela ideia de Teodolito, que, o Tycho Brahe, ele era um cara que fazia medições de astros, né, distâncias, enfim, e Kepler estava trabalhando com ele. Então, uma das primeiras coisas que o Tycho passou para o Kepler, né, como colaborador aí nas pesquisas, era que ele se divertisse e estudasse Marte. Tá? Então, era para ele se dedicar a isso. E com isso, então, Kepler conseguiu desenvolver a primeira lei, que é a lei das órbitas. Como, né, gente, desde o início dos estudos se acreditava que nós, seres humanos, né, éramos seres principais e que tudo provém de uma criação divina, se acreditava também que assim como os planetas, as estrelas, a rotação era tudo muito perfeito, então deveria ser um círculo, tá? Provindo dessa mitologia. E essa primeira lei, ela desmifica essa questão aí, ela desmente essa questão de ser um círculo, porque o círculo é um sinônimo de perfeição, né? E traz a ideia de elipse, ok? Então, assim, Kepler conseguiu analisar que, a partir dessas medições e dos posicionamentos, enfim, que todos os planetas, eles se movem em órbitas elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. O que quer dizer isso, gente? Uma elipse, ela possui dois focos, né? Um círculo perfeito, por exemplo, ele vai ter um ponto central e o raio, né, que gira em torno desse ponto forma a figura. Uma elipse, ela é mais achatada, né? Então, ela tem dois focos ao invés de um centro.
e em um desses focos, né, o Sol está posicionado, ok? A primeira lei do Kepler, ela então definiu isso. É a lei das trajetórias, é como que elas fazem a sua trajetória. Então, todos os planetas vão, né, se comportar desta maneira. O que já foi um grande feito, um grande achado, porque já conseguiu comprovar lá a partir das suas análises, e fazia sentido que isso acontecesse, uma nova maneira de se analisar essa trajetória. Gente, assim, ó, o porquê que o Sol ficava neste foco e no outro não tinha nada, enfim, ele não conseguia comprovar, e aí entrava a crença, né? Isso era a maneira que Deus quis, era a explicação que Kepler usava. Mas se tinha, então, maneiras da época lá que se comprovavam que é assim que isso acontecia. Um ponto importante para a gente lembrar para as próximas leis é a questão aqui, ó, dos pontos, tá? Este ponto extremo aqui da elipse, ele é chamada de periélio, por quê? Porque é perto do hélio, que é o Sol, né, gás hélio. E este ponto aqui é o afélio, porque é afastado de hélio, tá? Então, perto de hélio, afastado de hélio, ficam esses dois nomes, então, nas extremidades da minha elipse, que é o desenho da trajetória dos planetas. Passou-se mais um tempo, então, gente, e foi-se, então, aí desenvolvendo em conjunto Kepler com o Tycho Brahe, tá? A segunda lei. Eles conseguiam, então, como a gente falou, a ideia inicial do Tycho era fazer medições, né, desses astros e observações, e eles descobriram uma questão muito importante, que é a qual? Que se o planeta está nesse ponto aqui e ele se desloca até o ponto B, ó, se eu tenho um tempo onde ele vai fazer esse deslocamento. Ele está aqui nesse ponto e se desloca até aqui, eu tenho um ΔT, uma diferença em um intervalo de tempo, né? Supondo um outro intervalo qualquer, onde ele esteja aqui e ele se desloque até aqui, ó, ele vai ter, então, um outro intervalo de tempo, ok? Vamos supor que o tempo que ele levou daqui até ali, daqui até aqui, seja igual, o ΔT1 é igual ao ΔT2. Logo, gente, a área varrida, né, pegando o Sol aqui e varrendo essa área que foi sendo passado o deslocamento desse planeta, ela também será igual ao outro. E isso é uma constatação bem importante, porque a consequência disso é que a velocidade em que o planeta se locomove na sua órbita não é igual, não é linear, não é equivalente. Ele não vai andar sempre no mesmo instante, tá? Vamos analisar, ó. Se esse tempo é igual a esse tempo, e essa área é igual a essa área, é possível a gente verificar aqui. Esse espacinho aqui, gente, ele é bem... Essa trajetória aqui, ela é menor do que essa trajetória aqui. E se esses dois deslocamentos ocorreram no mesmo intervalo de tempo, então aqui a velocidade em que esse planeta está se locomovendo é maior, né? Porque senão ia demorar um pouco mais. Então aqui a gente já consegue ter um indício de algo que Newton vem lá na frente e nos explica, que é a questão aí de uma aceleração, digamos, uma velocidade maior próximo ao Sol, e quando está afastado, a gente não tem essa mesma velocidade mais apurada. Então, a segunda lei, ela resulta nesta seguinte equação aqui, ó, que dada uma área 1, se ela é igual a uma área 2, os tempos que se ocorrem a varredura dessas áreas são iguais. Vale
o inverso, e a consequência que vale sempre lembrar é que a velocidade não é igual, tá, gente? A velocidade, ela varia aí de acordo com a trajetória. E aí, gente, da segunda lei para a terceira lei, morre o Tycho Brahe, tá? É até bem curioso, porque tem especulações em torno da morte dele, foi descoberto algumas substâncias aí complicadas, ele tinha falava-se que ele tinha um nariz, uma prótese de metal, era um metal, acho que até anotei aqui para comentar com vocês, era cobre, tá? Era um cobre, só que além do cobre acharam arsênico, que é uma substância que é um veneno, né, para uma pessoa no corpo, mas isso são especulações, e aí há especulações que pode ter sido Kepler, que é a única pessoa que estava junto com ele e morava junto com ele, era ele, então seria a única pessoa possível a dar algum tipo de substância aí que causasse a morte dele. Mas, enfim, posterior à morte dele, Kepler descobriu o seu trabalho, que é o mais importante e se utiliza até hoje, foi, digamos, o trabalho da vida dele, que é a sua terceira lei, que é a lei dos períodos, gente. Então, o que foi de tão mágico aí que o Kepler, ele descobriu? Bom, ele conseguiu constatar que os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas são proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. O que quer dizer isso, tá? Bom, se eu pegar qualquer planeta, em qualquer sistema, essa parte ele até nem sabia, ele trabalhava com um sistema, né, que a gente conhece, o sistema solar, tá? Se pegasse, então, o período de revolução, o que é período de revolução? É o mesmo de translação, né? Que é o período que a Terra demora para fazer a volta completa em torno do Sol, que é um ano, né? E elevar ao quadrado e dividir pelo raio médio, como a gente está falando em elipse, né? A gente trabalha com raio médio, que eu deixei um desenho para vocês entenderem, ó. A gente tem, então, uma distância até o periélio e uma distância até o efélio. Somando essas duas distâncias e dividindo por 2, a gente tem o raio médio dessa órbita. Se pegar, então, o raio médio dessa órbita desse planeta, tá? E fazer a divisão, gente, eu sempre vou chegar num valor constante. E pegar isso para independentes planetas, vários planetas e vários sistemas, eu chego nessa mesma constante. O que isso conseguiu generalizar e nos proporcionar? Bom, se eu preciso descobrir o tempo ou o raio de rotação de um planeta, se eu tenho conhecido apenas uma variável e duas lá do outro, eu tenho isso igual a uma constante, então eu sei o valor dessa constante, né? Então, eu sabendo apenas de uma variável, eu já acho a outra. E isso é revolucionário para o mundo, para a gente que já ganhou isso pronto, não é algo que nos surpreende tanto, mas na época foi algo muito sensacional, muito interessante, assim, porque se conseguiu já avançar em muitos sentidos, né, no conhecimento desses astros. Então, aqui a gente tem, né, o desenho que ele chegou, então, que o raio da Terra, por exemplo, se a gente vir para esse sistema solar aqui, ó, a gente consegue ver que cada planeta tem o seu raio, né? E o tempo que ele demora para fazer, né, o seu ciclo completo, ele é um tempo diferente. E que coisa curiosa é que se mantém uma proporcionalidade aí, por isso que se chega na mesma constante. Então, se eu dividir tempo por raio, eu vou conseguir chegar na mesma constante independente do planeta. Uma coisa que eu acho que é legal reforçar para vocês, talvez muitos saibam, mas eu mesmo sou uma pessoa que tenho bastante confusão quanto a esse sentido, é a seguinte questão, gente, que rotação, tá, da Terra é 24 horas, é o tempo que ela gira em torno dela mesma. Translação e revolução é a mesma coisa, é o tempo que ela demora para fazer o ciclo em torno do Sol.
tá? Isso é uma coisa que, principalmente na palavra revolução e rotação, porque eu demoro, assim, para, sabe? Agora eu já associei que revolução tem a ver com translação e a rotação, né, é o nosso ciclo diário. Bom, gente, então, entendendo todos esses fatores, né, faltava ainda. Então, a gente já entendia como que aconteciam, como é que eram os movimentos, algumas leis geometricamente que interpretavam isso. Mas faltava, né, aquele insight porque as coisas que não se conheciam, como, por exemplo, o porquê, que era mais rápido a velocidade próxima ao Sol, enfim, tudo isso não era possível explicar até o momento. Era um insight que estava faltando vir ainda. E com isso, então, surge o Newton, cara que resolve muitas coisas aí mundo afora, né? Tanto é que não é à toa que ele teve 2 Nobel. Foi, acho que ele e Marie Curie indicados, agora eu não me recordo bem, mas ele é uma exceção nesse sentido. Bom, o que o Newton veio explicar então, gente? Ele vai explicar essa questão aí da força gravitacional, da força de atração, né? Então, vamos pensar assim, ó. O porquê que esses planetas, né, orbitavam em torno do Sol? O que ele tinha de característica que faziam os planetas ficarem ali naquela órbita e não irem para outros lugares? Newton conseguiu comprovar, né, com seus estudos, que é por conta das massas, né, gente? A gente está a todo momento exposto a forças gravitacionais por conta de massas, de tamanhos, né? Então, se a gente for comparar, por exemplo, né? Bom, se é isso aí, por que um grãozinho de areia não salta lá no elefante, já que uma coisa atrai a outra? É porque a proporcionalidade disso que a gente está falando é muito maior, né? O Sol é algo que é quase impossível de se dimensionar o tamanho da sua força gravitacional, porque o tamanho da sua massa é algo muito extraordinário. Bom, mas então o que Newton conseguiu organizar a partir disso? Que 2 corpos, eles vão se atrair gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado das distâncias que separam seus centros de gravidade, que dá origem à famosa fórmula da lei da força de gravitação. Gente, essa aqui, assim, ó, sempre está presente no Enem. Essa aqui é uma dica de vocês conhecerem, interpretarem, e sempre tem alguma coisinha, porque ela é algo muito extraordinário e que explica muita coisa, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, é ação e reação, tá? Vem já lá da terceira lei de Newton, né? É uma consequência disso, ó. Então, esta pessoa está fazendo uma força gravitacional, assim como está recebendo desse outro ser humano. Cada um possui uma massa, né? E as forças, elas são inversamente proporcionais à sua distância, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que G é uma constante de gravitação universal, ela sempre é uma constante que, se estudando, né, várias vezes, se descobriu que ela tinha um denominador comum ali, sempre nessas continhas, então se transformou em uma constante a ser aplicada, tá? A lei de gravitação universal de Newton, então, ela consegue explicar essa ordem, né? O porquê dessa ordem dos planetas junto ao Sol. Então, tem a ver com suas massas, ok? Então, a massa da Terra, por exemplo, ela vai fazer uma força gravitacional na massa desse segundo da Lua, acho que é aqui que está, não tem explicado aqui qual que é o astro. E assim, então, a força de AB e força de BA são forças de ação e reação. As duas estão se atraindo e automaticamente, né, repelindo. E a distância entre elas, então, é a proporcionalidade inversa ao seu quadrado.
Logo, aqui a gente consegue, então, definir item a item dessa fórmula sobre a força. Então, o F é a força de atração entre dois corpos, né? Então, massa 1 e massa 2. Massa 1 é a massa do corpo 1, massa 2 é a massa do corpo 2, que multiplicadas, divididas, então, pela distância desses dois corpos ao quadrado e multiplicada pela constante que a gente viu aqui, ó, que é 6,67 na 11. É sempre esse valor, né? Constante é uma resultante aí de vários experimentos bom, é sempre esse valor, então nem vou mais calcular isso, eu vou deixar ali como uma constante na minha fórmula, porque já conseguiu se comprovar por A mais B, que é aquele número ali que tem que ser multiplicado para chegar no verdadeiro valor, né? Então, gente, dado esse conhecimento, tudo se explicou, né? A gente consegue entender várias coisas, inclusive o efeito das marés, porque os navegantes, eles sempre souberam que havia uma conexão com a questão da Lua, e a gente fala até hoje, né? Os surfistas, inclusive, são pessoas que estudam isso, mas nenhum deles conseguia formular uma teoria, algo satisfatório que explicasse por que a gente tinha duas marés altas aí no planeta, tá? Então, Newton mostrou que as marés eram causadas pelas diferenças na atração gravitacional entre a Lua e a Terra sobre os lados opostos desta, tá? Então, ó, a gente tem uma maré baixa nos polos, porque sempre os polos são os lugares mais afastados dos nossos astros, né? E a gente tem maré alta, né, nos pontos mais na nossa linha do Equador ali. O porquê disso, então? Porque nessas linhas que a gente tem os astros fazendo, né, forças gravitacionais mais intensas, onde a gente tem astros movendo, né, forças de maneira mais intensa, estão mais próximos e são as coisas que podem fazer isso com o planeta. Tá? Então, a força gravitacional entre a Terra e a Lua é a mais forte sobre o lado da Terra, que está mais próximo da Lua, e mais fraco do lado oposto, que está mais afastado da Lua. Bom, gente, entendido isso, vem uma chargezinha que é super famosa, eu acho bem legal a gente refletir sobre, que é uma charge do Garfield, tá? Vem um amiguinho dele e fala, nossa, você tá gordo. Aí ele falou, estou ouvindo, e aí, quero que você perca peso, ouviu bem? Ele falou, ei, aonde você vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. O porquê que eu achei legal, assim, porque é algo que eu acho, né, interessante, piadinha interna de nerd, mas que é bem legal porque, bom, é uma relatividade, né? Aqui, a gravidade que eu estou submetida faz com que a minha força, peso, já que ele falou em peso, seja diferente. A minha massa vai ser a mesma, independente de qualquer lugar. Mas se ele ir para Marte, por exemplo, que é onde tem a gravidade em torno de 3, alguma coisa, o peso dele vai ser muito menor que a nossa, que é 10, entende? Então, por isso que, então tá, vou para um planeta cuja a gravidade seja menor, que meu problema está resolvido, já que o problema é a força-peso. Isso é para chamar atenção, para vocês não confundirem, né? A gente usa de maneira bem equivocada. Qual é o teu peso? 54 quilos. Isso é equivocado, porque 54 quilos é a massa, tá? Força-peso é em Newton. Eu tenho que multiplicar essa massa pela gravidade que eu estou sendo submetida. Mas, claro, né, gente? Isso aí é uma questão já coloquial da sociedade, não tem problema, mas fisicamente está errado. É a mesma coisa da questão de tá calor, hoje tá calor. É um outro termo incorreto, tá? Então, agora vamos fazer alguns exemplos para a gente tentar aí fixar essas ideias das relações das três leis de Newton, do heliocentrismo e geocentrismo, né, e a força gravitacional. Vamos para o primeiro exemplo, então. A força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem módulo de força igual a G, né? Que só tá repetindo a fórmula, tá, gente?
em que R é a distância entre eles e G fala ali a constante, né? Sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 a 27 quilos e a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos. Aqui a gente pode ter uma dimensão de que tamanho que é essa massa da Terra. É algo surpreendente. E imagina do Sol. É algo muito louco. O módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade é, vamos ver então, é a força que o máximo um, né, vai aplicar no outro, é a força onde eles estão mais próximos. Bom, dado, a maior proximidade ocorre a 6 vezes 10 na 11 metros. O que quer dizer? Essa é a minha distância que me interessa para me utilizar na minha fórmula, né? Porque, assim, como esses dois astros, eles estão em movimento, vai ter momentos que eles não vão estar tão próximos e outros momentos que eles vão chegar no seu ápice, né, de proximidade. Então, aqui já tem um dado conhecido de que o máximo de proximidade, então, é 6 vezes 10 na 11 metros, ok? Bom, gente, resolvendo isso, então, sabendo que a minha fórmula da força gravitacional é dada pela constante vezes as massas disso dividido por esse raio ao quadrado, eu já tenho a constante, eu tenho a massa dos dois planetas e sei que essa distância é este valor. Resolvendo, então, as potências e os termos, eu encontro que a força, né, gravitacional é de 2,23 vezes 10 na 18. Importante, gente, na prova do Enem, é vocês terem muito conhecimento de simplificar aí as potências, né, notação científica, relembrar aqueles conhecimentos básicos, porque sempre nessa parte da física a gente vai ter notação na base 10, né? Então, aqui eu tinha menos 11, 24 e 27, né? Então, soma-se esses dois, diminui 11, ok? Sobraria 40. E embaixo, ó, como eu tenho ao quadrado e aqui eu posso fazer a multiplicação e vira um expoente 22. Divisão, a gente diminui expoentes, então fica 18, certo? E é isso, ó. É interpretação, é a leitura e a fórmula provavelmente vai ser dada para vocês, mas é uma fórmula fácil, né, da gente conseguir mentalizar e lembrar. São as massas multiplicadas dividida pela distância ao quadrado e a gravidade vai dar essa constante, porque vocês não são obrigados a lembrar disso. Um exemplo 2, então, gente, sobre essa questão. A força gravitacional entre dois objetos no espaço de massas m e m, né, maiúsculo e minúsculo, separados por uma distância r, f. Estou só denominando aí nomes genéricos para essas variáveis. Caso a massa m seja dobrada e a distância entre os elementos quadriplique, podemos dizer que a nova força de interação gravitacional F é... Bom, que a gente vai trabalhar, então, com razão, a gente não tem valores para aplicar, diferente da primeira questão. A gente vai ter que, então, denominar cada variável e fazer aí uma operação algébrica, né? Então, aqui ele está falando que o m vai ser dobrado e a distância entre os elementos quadriplique. Vamos ver aqui, então. A lei da gravitação universal mostra que a força de interação gravitacional entre dois corpos ela é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Sendo assim, como uma das massas é duplicada, a força é quadruplicada, porque ela é duplicada ao quadrado, né? A nova força F será multiplicada por 2, correspondente ao aumento da massa, e dividida por 16, correspondente ao quadrado do aumento da distância. Logo, podemos escrever que a nova força será 2 vezes 16F, tá? Então, a força linha, digamos, a nova força, ela vai ser equivalente a 2 vezes 16F. Vamos entender de novo aqui, ó. Massa lá em cima dobra, então ela vira na quarta potência, né? E a distância, ela quadriplica, ok, gente? Então, se ela quadriplica embaixo, ó, vamos relembrar.
ela já está ao quadrado aqui, a massa, ó, caso a massa seja dobrada e a distância entre os elementos quadriplique, podemos dizer que a força de interação gravitacional é o 4 ao quadrado vai dar 16, e lá em cima fica o 2, que ela já está dobrada lá em cima, na verdade, não tem o expoente, eu só mantenho a multiplicação por 2. Então, aqui é só uma questão da gente fazer, então, uma simplificação, né, para chegar numa maneira mais simplificada, objetiva de expressar o que vai ocorrer com essa força. Então, a força, no final das contas, essa força vai ser dividida a 8 avos, tá? Essas são as questões, assim, que vocês perdem 1 minuto, 2 minutos na prova, e é muito interessante que vocês tenham bastante atenção e conhecimento sobre esse tipo de questão, porque ela é rápida, ela é prática, vocês não precisam quebrar muitos neurônios aí para conseguir resolver. Bom, questões teóricas, que eu acho que é o que vai acontecer aí nesse sentido, ainda sem ter muita certeza, porque esse Enem, ele promete coisas diferentes, né, mais próximo do vestibular. Mas vestibular cai muito questão assim também, então acho que é bem possível. Bom, gente, a respeito da lei da gravitação universal, marque a alternativa verdadeira. A equação da lei da gravitação universal prevê tanto uma força de atração como uma de repulsão. Bom, o que vocês acham? Marca a alternativa verdadeira, vamos ver. A equação da lei de gravitação universal prevê tanto uma força de atração quanto uma de repulsão. Se a distância entre dois objetos for triplicada, a força gravitacional entre eles será 6 vezes maior. Não faz muito sentido, né, gente? Porque se eu estou triplicando algo que está aí embaixo, né, a força entre eles será 6 vezes menor. Na verdade, vai ser maior, porque quanto menor o númerozinho que eu tiver embaixo, né? Vamos pensando. Se as massas dos planetas do sistema solar sofressem variações consideráveis, nada mudaria, pois a força gravitacional depende apenas da massa do Sol. Aqui a gente já sai de cara sabendo que está errado, né? Essa já é preliminar, porque as massas dos planetas, elas interferem diretamente, né? A força gravitacional é diretamente proporcional ao quadrado da distância que separa os corpos. Não é diretamente, é inversamente, né? Pois está sendo dividido por isso. Então, essa também dá para se excluir. A força de atração gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois corpos. Bom, essa tá certa. Se aquelas duas primeiras me deixou na dúvida, eu sei que a resposta certa é a E, tá? Vamos tentar agora tirar dúvidas das duas primeiras, que são as mais duvidosas. Letra A é falsa por quê? Porque a lei da gravitação universal prevê a atração entre os planetas, não a repulsão entre eles, tá? É uma lei que me dá a consequência do quanto que elas se atraem. E aí que tá o segredo. A letra B, falsa, porque a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ao triplicar a distância, a força vai diminuir, tá? Então, aqui a gente tá com dúvida, simula aí uns numerozinhos, joga aí numa conta para ver se realmente funcionaria ou não, tá? A outra a gente tinha visto que era falsa e a outra também, então a letra E seria a minha resposta mais coerente para esse caso, ok? E aqui, então, a gente conseguiria fechar aí uma ideia legal sobre situações que podem aparecer referente à força gravitacional. Agora eu vou passar para uns exemplos de exercícios que falam sobre lei de Kepler. Bom, gente, no exemplo 4, a gente tem uma questão de Enem, tá? Uma questão super teórica, mas que é bem interessante a gente aí analisar. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir uma outra danificada por um curto-circuito do telescópio Hubble.
Depois de entrarem em órbita a 560 metros de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. 2 astronautas saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno." Ok. Na verdade, aqui acho que dá para a gente associar bastante aí com a chargezinha do Garfield. Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta da ação da aceleração da gravidade. Vamos ver. Esse telescópio tem massa grande, mas o peso é pequeno. Se justifica porque o tamanho do telescópio determina sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta da ação da aceleração da gravidade. Bom, gente, essa ideia ali do tamanho determinar a massa não é algo determinante, né? Então, vamos seguir adiante aí. Se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é grande comparada à dele próprio e que o peso do telescópio é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua massa era pequena. Não se justifica aqui, né, gente? Porque verificar a inércia é grande comparada a dele próprio, faz confusão mental aqui, mas não está me dizendo nada nítido. Letra C. Não se justifica porque a avaliação da massa e do peso de objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se aplicam em satélites artificiais. Viajou legal aqui. D. Não se justifica porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre. Ok? Neste caso, sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. Sim, gente, aqui está falando algo que eu tenho certeza que está correto. Então, busquem sempre por esse insight aí, ó. Se eu tiver com dúvida, não tem problema, mas vai lendo até tu ter certeza nenhuma. Olha o que está dizendo assim, ó. Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno. Bom, não se justifica essa fala dele que a massa é grande, mas o peso é pequeno, porque a força-peso ela é uma força exercida pela gravidade terrestre, e nesse caso, sobre o telescópio, é o responsável por manter o telescópio em órbita. Então, ele está dizendo ali, ó, massa grande, peso pequeno. Isso aconteceria se ele não estivesse sob a força da gravidade, mas é a própria força da gravidade que está fazendo ele ficar em órbita. Então, ele está sofrendo a força da gravidade, logo, o peso está sendo coerente com isso. Então, não bate aí a informação que ele falou. E não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação de uma força de reação contrária, que não existe naquele ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada simplesmente por seu volume. Também não está correto. Então, é bem teórica, né? E a gente pode analisar que a alternativa D, a mais simples, é o que a gente está sempre reforçando, né? Então, se o cara está em órbita, é porque ele está sofrendo a gravidade da Terra. A gente só fica em órbita. Tanto é que quando perde a gravidade, fica lá, né? Viajando no espaço, enfim. Então, ele está em órbita, então ele está sofrendo gravidade. Então, a força-peso dele está, assim, exposto àquela gravidade e não faz sentido massa, enfim. Beleza? Espero que tenha ficado claro. E nosso último exemplo, bem interessante, que é justamente sobre a lei mais importante aí de Kepler, tá? É uma questão do vestibular da URGS, que diz o seguinte, que a gente considerando o raio médio da órbita de Júpiter em torno, ficou emendadinho o R, em torno do Sol, igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Bom, segundo a terceira lei de Kepler, o período de revolução de Júpiter em torno do Sol é de aproximadamente. Bom, gente, aqui eu vou fazer para vocês uma projeção. Vou fazer aqui. Deixar aberto aqui um Word e vou projetar para vocês aqui.
como que a gente pode resolver ela, tá? A gente tem, então, que um tempo ao quadrado, né, dividido por um raio médio ao cúbico é igual a um tempo. Eu já vou colocar aqui, ó, vamos botar TJ, RJ, e aqui a gente vai ter TT, né, dividido por RT lá. Como que a gente fala, então? Ele está dizendo ali que o raio médio de Júpiter, ele é, gente, 5 vezes o raio da Terra, tá? O raio médio. Então, aqui a gente já pode botar aqui, 5 vezes RT. Isso, né, elevado a cúbico. Já aqui desse outro lado, a gente sabe o tempo, né, de translação da Terra. Vamos trabalhar em anos, vamos simplificar as coisas, que é 1, né? E isso é dividido por RT ao cubo. Simplificando as coisas, vai me sobrar TJ ao quadrado, né? Dividido. A esses RTs aqui, ó, eu já posso cortar, né, gente? Por quê? Porque eles são iguais, o RJ3. Quando a gente tem uma potência, ó, aqui, esse aqui ficaria aqui e ficaria lá no 5. Então, aqui eu já posso botar 125. E desse lado me sobra 1. Como eu quero saber o tempo, né, o período de Júpiter, ok? Esse 125 passa para cá multiplicando, então logo vai ficar raiz, né, de 125, porque eu tiro esse quadrado aqui. E isso é 11, alguma coisa, tá? Vou botar. Como eu estou trabalhando em anos aqui desse lado, aqui vai ser 11 anos aproximadamente. Logo, gente, a minha resposta, né, aquela questão é a alternativa B, 11 anos. Simples, né? Parece que falta dados quando a gente está analisando uma questão desse tipo. Mas é o conhecimento das leis ali, essa é uma que tem que saber na ponta da língua, né? E saber interpretar ela. Que o tempo em cima é o período que ele leva para fazer o ciclo. Então, da Terra, a gente usar a Terra como parâmetro é algo legal, porque a gente conhece esses períodos, a gente sabe que é um ano o período que ela demora, né? E embaixo é o raio, e ele nos deu uma informação aí de uma equivalência de um com o outro, então a gente corta o valor em si, não preciso saber, tá? Então, essas sacadas aí são bem legais, bem importantes. E para hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo. Eu vou mandar agora uma listinha lá no grupo da turma desses exercícios para vocês treinarem e verificarem como que isso é apresentado aí nas provas do Enem. E cada vez está mais pertinho, então não deixem para a última hora para fazer, tá? Vão tirando dúvidas das demais listas também que vocês têm comigo. E eu estou à disposição. Espero que logo a gente consiga ter uma aula presencial aí para poder colocar todos os papos em dias aí das teorias, e a gente já está muito pertinho do final. A gente já conseguiu ver quase todos os principais tópicos que caem aí na prova do Enem. Acredito que a gente está num caminho bem certo, bem correto. Então, é isso, tá? Abraço para todo mundo. Muito obrigada pela atenção. E nos vemos aí lá pelo curso.